queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer ter você conosco. E realmente esse programa é para você, que você goste e fique conosco, é o nosso desejo, não é, Mirtz? Então, o título da nossa pauta hoje é o que acontece quando nós estamos a sós com Deus. E depois eu vou te justificar o porquê dessa pauta durante essa conversa. Porque a palavra de Deus em Mateus 6, verso 6, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sim. Então, é uma ordenança bíblica, é uma orientação bíblica, que nós precisamos ter um momento a sós com Deus, totalmente separado para Deus. Sim. Né? A gente tem o chamado de orar constantemente, sem cessar, em espírito, mas aquele momento que você consagra, especialmente no teu quarto, um cantinho de oração é muito importante. Sabe por quê? Porque a pessoa, você está conversando com ela, fazendo um ensinamento bíblico, ela fala, não, eu estou o dia inteiro com Deus. Tá certo, a gente está mesmo, Sim, porque nem que você não esteja, cessar. ele está junto. E aí você pode falar, eu falo com Deus quando eu estou dirigindo, eu também falo. Sim. Você fala, eu falo com Deus quando eu estou tomando banho, também e tal. Mas essa comunhão que nós fazemos, que pode ser a qualquer hora, de qualquer jeito, de qualquer maneira, Mateus dá uma orientação dizendo que se eu fizer isso no meu quarto, fechar a porta e ficar sozinho, tem recompensa. Tem recompensa. E a gente tem que sempre lembrar, Mirtz, que o próprio Senhor, sendo o próprio Deus, quando veio aqui, ele tinha momentos a sós, ele subia para o monte, ele saía de perto dos discípulos, ele tinha um momento dele a sós com Deus. Esse é o Filho de Deus, Sim, imagine nós. E o próprio Deus, porque na Bíblia, se nós formos lá para o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus instituiu o tabernáculo e um lugar santíssimo. Sim. Então eu vou ler para você. Lá em Êxodo 25, 22 diz assim: Ali virei a ti, e em cima do propiciatório, no meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar. Sim. Então Deus instituiu um lugar separado onde ele se manifestaria. Sim, que é o sabe? templo. E esse templo que foi construído no Antigo Testamento, Mirtz, ele hoje tipifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então é muito importante, que não adianta nada você fechar a porta do quarto e ficar pensando nas suas coisas. É em espírito e em verdade que os verdadeiros adoradores adoram. Então, esse momento é de intimidade. Aí ele te visita, aí ele te ensina o caminho que você deve andar. Essa comunhão é muito importante. E mesmo pegando a figura, porque a própria figura do Santíssimo, que eu disse, desse santo lugar no Velho Testamento, lá em Hebreus, ele vai falar sobre isso de novo sobre nós. Claro que nós sabemos, e o fato de nós sermos templo do Espírito Santo, mas eu falei, num lugar nós, como pessoas, né, eu, meu espírito, né, indo lá, como Hebreus se refere ao Santíssimo Lugar, as ordenanças contidas lá no Velho Testamento. Hebreus 10, 19 a 22 vai dizer assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isso é, através da sua carne. Sim. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sim. Ele vai falar de entrarmos na presença de Deus, de estarmos a sós com Deus, esse momento com Deus. E se a gente pensar esse Santíssimo, por exemplo, o Santíssimo não tinha janelas, tá? Era um lugar realmente fechado, isolado, de silêncio, né? O que tinha ali era o trono da graça, como que ele disse.
era o lugar para ter encontro com Deus. E ele disse, ali eu virei a ti e falarei contigo. E hoje, Mirtz, é isso mesmo. Ele está explicando certinho nesse texto que você leu da Bíblia. O Senhor Jesus abriu o caminho com sangue para que para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim. Esse lugar em mim é o meu espírito humano. Hoje o santíssimo lugar é no espírito do homem, onde Cristo habita. Quando você tem essa intimidade, essa comunhão, que você separa aquele momento no teu quarto, na tua casa, que você fecha a porta e fica você e Deus, ora em espírito e adora o Senhor em espírito e em verdade, acontece exatamente isso que a palavra diz que acontece. Você cresce, você amadurece, então você é transformado. A gente vai falar sobre isso. O que pode acontecer quando eu tomo uma posição que na Bíblia a gente vai ver que muitos tomaram. Por exemplo, em Números você vai sempre ver que Moisés, ele entrava na tenda da revelação. Sim. Era ele sozinho, ficar com o Senhor, e ele ouvia. Sim. Então, o que acontece? Porque é assim, se você realmente escolher um lugar, porque até a gente vê a respeito da palavra quarto, fecha a porta do teu quarto, fecha tudo, tem mil interpretações. Tem gente que fala, o quarto não é um lugar físico, você mesmo acabou de dizer que talvez não possa ser. Não interessa, o que interessa é você e Deus. Você frente a frente falando com Deus, porque o sangue de Jesus te deixa fazer isso. Você pode fazer isso porque é você e Deus, sem estar pensando no marido ou sem estar pensando em qualquer outra no coisa. Teu espírito, a sós com Deus. Quando você fica a sós. É você no teu espírito humano, em comunhão com o Espírito de Deus que habita nesse lugar, que é o santíssimo lugar hoje, que você é o templo, você é a igreja. Ele falou que em 3 dias ele construiria um novo templo, e ele construiu você, construiu a mim como templo de Deus. Então essa intimidade, não fazendo as coisas, nós oramos fazendo tudo. E mas não está errado, não estamos criticando isso. Né? Esse a sós, onde nada mais importa. Nada mais Eu sempre lembro, também já falei disso aqui, de um culto que o pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana lá de BH, falou a respeito do culto das 11. Ele falou, vocês pensam que eu não sei que no culto das 11 não tem muita mulher aqui que está descongelando carne na mente? Né? Porque, sabe... Está e não está. Está no culto e está pensando na casa. Estava no culto, estava louvando, mas pensando, gente, daqui domingo vai ter gente para almoçar. Não, a gente está falando desse estar a sós, assim, é você e Deus e nenhum pensamento no meio disso. Isso, né? É um lugar, Mirtz, que até Michel falou sobre isso. Quando você descobre isso, você não quer sair dali. Nada mais importa do que as coisas de Deus. Até que realmente tem... Você e ele, você não quer sair daquela doçura que é a presença de Deus, né? Então, o que pode acontecer? O que nós vamos dissertar é o que pode acontecer se você encontra esse lugar. Se for seu quarto, tá ótimo, mas se for um lugar onde você estiver sozinha, a sós com Deus, onde realmente fechado, como no Santíssimo, você não se distraia nem teu olho, nem o pensamento, o que pode acontecer? A primeira coisa é que quando eu crio esse momento, quando eu estou a sós com Deus, ele fala, ele sempre fala, quando eu sós com Deus, ele fala. Samuel dizia, fala que o teu servo ouve, né? Sim. Então... eu tenho que entender que se eu crio esse momento, esse Espírito Santo de Deus, aí ele tem a oportunidade de revelar a vontade dele no tocante à minha vida. Vai te revelar coisas grandiosas. Sabe, que se eu tivesse distraída, que se não tivesse a sós com ele, talvez eu não ouvisse, porque é uma outra coisa, né? Se eu digo que eu estou ali e vou escutar, porque Deus fala, eu tenho a convicção, a certeza que Ele também vai me escutar. Sim. Porque daí eu tenho a convicção que eu estou falando para Ele. Você fala, Ele ouve e te responde. Né? O salmista, o Salmo 10:17 diz assim, Senhor, Tu, Senhor, ouvirás o desejo dos mansos, confortarás o seu coração, inclinará o seu ouvido. Sim. Então essa é uma promessa do que pode acontecer quando eu estou a sós com Deus. Ele vai te ouvir. Sim. Talvez, sabe por quê? Porque não tem gente que chega e fala assim, nossa, eu acho que Deus não me ouviu.
Eu estava lá fazendo tal coisa, eu orei, eu estava lá fazendo tal Ele coisa. sempre ouve. Deus sempre ouve. Agora, a Sim. convicção que ele ouviu, você só vai ter se você tiver só você e ele, Sim. às vezes. Porque se você Sim. estiver realmente fazendo outras coisas, Sim. né? E não tenha dúvida nunca de que Deus nos ouve, Mirtz, porque às vezes a resposta demora um pouquinho, às vezes a resposta dele não vem de imediato, né? Mas a resposta vem. Para você ter certeza, Lamentações 3, a partir dos 55, diz assim: Invoquei o teu nome, Senhor, desde a profundeza da masmorra. Ouvistes a minha voz. Então, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Sim. Tu te aproximaste de mim no dia que eu te invoquei e dissesse, não temas. Sim. É esse falar e ouvir, Conceição, que eu digo, ele sempre pode fazer isso, mas isso vai ficar muito claro se você estiver a sós com ele, não Sim. deixar mais nada estar interferindo, né? Sim, essa comunhão e essa intimidade é o maior desejo de Deus, sabe, Mirtz? E as coisas do dia a dia distraem muito, né? O barulho de tudo que a gente ouve ao nosso redor, o mundo é muito barulhento. E às vezes te impede de ouvir a voz de Deus. Não só de falar com Deus, que às vezes você... tem pessoas que dizem, eu oro constantemente, eu falo com Deus em espírito, em verdade, mas você também precisa ouvir. Nesse momento, quando você aquieta a tua alma, o teu espírito na presença de Deus, você ouve Deus. E né? ouvindo E só a voz dele, não mais outras, né? O salmista, no Salmo 18:6, ele diz assim, na minha angústia eu invoquei ao Senhor. Sim. Clamei ao meu Deus. E ele ouviu a minha voz. Sim. E o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Maravilhoso. Né? Outra coisa que quando nós estamos a sós com Deus, e talvez de maneira bem mais fácil, é que ele nos liberta. Vou ler para você Jeremias 15, 19 a 21. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares a mim, então eu te restaurarei para estares diante de mim. Se apartares o que é precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. Tirar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das mãos dos cruéis. Então, ao ficar a sós com Deus, você tem uma promessa de libertação. Sim, de libertação e de santificação, porque ele vai te separando, né? E você não tem como você... Eu digo, você não tem como avançar se você não tiver essa intimidade, essa comunhão com Deus. Porque é a hora que Ele te trata, Ele trabalha o teu caráter, modela, mostra para você as tuas falhas, mostra como Ele quer que você seja, né? E tudo na comunhão e na intimidade. Eu penso assim, às vezes, e nós estamos falando, invocando exatos versículos bíblicos, você pode perguntar, mas como exatamente? Talvez você queira um exemplo mais prático. É o que a gente vai tentar fazer também. Assim que a gente voltar, vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando de coisas que podem acontecer quando você se posiciona e decide ficar a sós com Deus. Independente da sua comunhão, que é muito boa, da minha, da Conceição, de falar, estamos com Deus o tempo todo. Sim, mas aquele
local separado, Consagrado. aquele momento de intimidade, só você e ele. Eu disse que ele pode nos libertar. Aí você diz, como é que eu posso perceber? Vamos pegar a própria palavra libertação que eu disse para você. Ficar liberto é liberto de tantas coisas, né? Tem infinitas coisas. Vamos pegar, por exemplo, ele pode te libertar da tristeza. Sim. Sabe, porque às vezes você está triste. Você sabe que Deus está ao teu lado, você sabe que Deus pode... Vai orar. Se você tem... fica sós com ele, Sim. tenho certeza que a tua tristeza vai embora. Vai ser Mas, assim, renovada. é uma experiência que eu e você precisamos ter. Sim. E que a gente testemunha. Não é assim? Porque sabe por quê? Porque o motivo que causou tua tristeza não mudou. Mas você ficou sozinha com ele e mudou teu coração. Sim, e também numa decisão, né? A gente pega, por exemplo, o exemplo de Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, ele passou a noite toda orando. É sempre que você, ou você precisa enfrentar uma batalha, quantas vezes ele desceu do monte da oração e tinha uma batalha espiritual. Então, a oração, ela te dá poder para vencer o mundo, vencer o pecado e vencer a morte. Então, tudo isso está incluído no momento a sós com Deus. Você anda no dia a dia, Deus está com você, mas você é fortalecido para vencer o mundo, vencer o pecado e vencer a morte na oração e na comunhão com Deus. E sabe, e outra coisa, você pode experimentar, que é outra coisa, uma presença dele que você não experimenta quando você está com outros. Não vou te dizer assim, por exemplo, você está num culto onde o pregador diz, Deus está aqui. E você sente, de fato, a presença dele. O outro também sente, Sim. Como igreja, na coletividade. Mas experimentar quando você está só você e ele é única mesmo. com você, não é? Eu vivo. Cada um tem a sua experiência e Deus pode falar de muitas formas. Mas eu tenho uma coisa muito gostosa quando tenho esses momentos assim com Deus, que às vezes nem sempre é no meu quarto, mas pode ser na minha varanda, na minha sacada. Aquele momento que estou eu e Deus, com o olho fechado, eu sinto um perfume que não existe. Como, eu sei que aquele é o perfume de Cristo, da presença de Deus. É uma forma de Deus de me fortalecer na minha fé. Então, é uma experiência que eu tenho na hora de oração. Muitas experiências de você chorar, de você se alegrar na presença de Deus. Quer dizer, tudo isso Deus te deu de presente. Agora eu te pergunto, por que não? Se você tem disponível ir à presença de Deus dessa forma e ter experiências assim. E vai acontecer se você criou a oportunidade para isso. Sim, se não for, vira um hábito. Se não for esse perfume, pode ser o que for. Pode ser o que for. Você vai ter a convicção. Sim. Né? Muito mais. A garantia que ele está, a gente sabe, o salmista diz, Salmo 145, 18 e 19 diz assim, perto está o Senhor de todos os que invocam. Sim. Todos que o invocam em verdade. Né? Sim. Ele cumpre o desejo, ele ouve o clamor, ele salva. Então são promessas que a gente diz, o que acontece se você fizer isso? Só aqui já diz 3 coisas. Ele cumpre o desejo, ele ouve o clamor, ele salva, sabe? Sim. Então, tem ações de Deus que a gente vai perceber quando a gente se dispõe a ficar sós com ele. E eu digo uma coisa, Mirtz, é uma experiência tão doce que é tua. Cada um que vai ter a sua. Eu só digo para você, vai, experimente, e você não vai conseguir mais viver longe e você disso. tem que sentir mesmo, sabe? Sim. Porque é o que vocês lembram, esse talvez seja a respeito da presença, seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o que Moisés falou lá em Êxodo. Em Êxodo 33, 15 e 16, Moisés diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Sim. Pois como há de se saber que achamos graças a teus olhos, eu e esse teu povo, se eu não sentir a tua presença. Sentir a tua presença. Né? Deus deseja isso. Sabe? Sim. Então, essa consciência. Agora, de fato, eu penso assim, que consciência você vai ter a presença de Deus em meio a burburinho, a outras tantas coisas, às vezes não dá, mesmo sabendo que ele está ali, né? De não aquietar o coração, né? Eu conheço um irmão que ele testemunhava que ele tinha que era tão doce a presença de Deus para ele, né? Uma experiência dele, que ele era lavador de pratos. E o barulho dos pratos, ele tinha que ficar o dia todo naquele barulhão. Para ele já não ouvia mais os barulhos dos pratos.
mas ele não mais atrapalhava. Por quê? Porque busca a presença. Então, a presença tem a ver com você se aquietar na presença de Deus, independente. Porque às vezes você está dentro do teu quarto, Mirtz, e você mesmo está com barulho na sua mente. Sim, então, todos são o barulho as coisas do que prato separam. tipifica isso. Então, a gente precisa ter essa intimidade com Deus de forma que as coisas de fora não interfiram. Elas estão ali, mas elas não interfiram na tua comunhão. Não só as de fora, Conceição, eu vou mais longe, como a nossa própria emoção, o nosso próprio sentimento, sabe? Eu vejo assim, às vezes estou eu e o Sanderson no mesmo ambiente e podemos estar ouvindo um louvor ou não, mas vamos supor que a gente esteja ouvindo louvor, estou contando de coisas que acontecem, estamos ouvindo um louvor, aí ele diz para mim assim, nossa, estou sentindo a presença de Deus aqui. Sim. Quando ele fala isso, pode não ser o meu sentimento mesmo ouvindo louvor. Sim. Porque eu posso estar ouvindo louvor e estar pensando até nas palavras do louvor, mas não está. Mas, quando eu ouço ele falar isso para mim, eu já botei isso como prática da minha vida. Eu digo, aqui não interessa que eu não senti. Se ele sentiu e Deus está aqui, tá? Vai embora esse pensamento, aquieto para isso lá, e eu quero junto com ele desfrutar dessa presença. Sabe? Porque eu não posso ficar baseada no meu sentimento, né? Porque eu posso estar realmente... Até porque nosso coração engana. Sabe, né? Outra coisa que Deus faz é que quando nós ficamos a sós com ele, por exemplo, existe uma bênção, ele abençoa, ele autoriza. Isso pode acontecer também em outras situações, mas nessa a gente está focando o que acontece quando estamos a sós com ele, né? Sim. Levítico 9:23 diz assim, Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. É muito difícil, se eu não tenho uma comunhão íntima sós com o Senhor, eu poder levar isso para outro. Como é que eu vou dar o que eu não tenho, né? O que você não possui. Se você não tem essa... essa questão de orar, Mirtz, de comunhão e de intimidade, tem muito a ver com as tuas vitórias. Não é que ele vai te fazer vitoriosa na hora da oração. Você é fortalecida para vencer as batalhas. A oração tem essa função. Então, muita gente não vence as batalhas porque não tem esse tipo de... Porque a oração é poder. A gente precisa entender que a Bíblia diz que a oração é poder. Quando você está em oração, ele te dá poder para vencer as lutas que você tem que enfrentar. Então, eu não entendo um cristão que não tem o hábito da oração. Eu acho que até não existe, sabe? Pode ter aquele que ora menos, o que ora mais, né? O segredo de muitos ministérios são consagrações de oração, porque ali você é fortalecido para fazer a obra de Deus. Sim, é pouco provável. Sim. Você está fazendo, às vezes, mas às vezes está fazendo na força do teu braço, na eloquência das tuas palavras. Ou 10 minutos, né? Porque também, todo tempo para Deus é importante, mas eu te desafio, nesse momento, a separar 1 hora do teu dia, dizimar 1 hora de oração fechada desse tempo. Tua vida vai mudar. E aí você seguir, aumentando para 1h10. Se você não puder, começa com 10 minutos. Mas quanto mais tempo você gastar em oração, mais poder para vencer as suas batalhas diárias. Não, e aquilo em que a gente vai passar também. Eu acho que se passa uma coisa, assim, a Conceição passa uma coisa... ela está passando da experiência de vida daquilo dela. Que a gente vive. É muito difícil você conseguir convencer o outro daquilo que nem você não é convencido, que você não possui. O Salmo, eu gosto quando o Salmo 84:6, o salmista diz assim, bem-aventurado é aquele que passando pelo vale árido faz dele um manancial. E de bênçãos os cobre a primeira chuva. Sim. Sabe? Então, toda a experiência que você tem, mesmo a experiência de deserto, de coisa ruim, ela vai poder ser passada para o outro com propriedade de bênção. Exatamente, porque tem momentos, Mirtz, que você vai buscar essa comunhão, e você que está nos ouvindo... precisa saber disso, que você é questionado, porque quando você vai diante de Deus, a luz de Deus vem sobre você. Você vai enxergar também as tuas falhas, aquilo que precisa ser transformado. Não é só bênção, mas essa é a maior bênção, você ser transformado pela presença de Deus. É na comunhão que a gente tem isso. Você não fica mais a mesma pessoa, né? E sabe, às vezes nós...
você pode pensar, nós nos repetimos aqui, e eu quero falar para você, este é um tempo onde, por exemplo, nós temos tido essa experiência no nosso grupo de mulheres, Sim. que se reúne semanalmente. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. Sim. São disciplinas que acontecem, que precisam, e oração é uma disciplina Sim. espiritual, leitura Sim. da palavra é uma disciplina espiritual, Sim. o louvor, a adoração a Deus na presença... E ontem eu estava compartilhando com outro grupo a experiência que a gente teve de ter insistido nessas disciplinas espirituais. Sim. Aqui também a gente já falou no nosso programa de TV, Sim. na rádio, sobre essas disciplinas, que por mais que você saiba, quando a gente mergulha um pouco mais nela, você descobre algumas coisas. Eu gosto de lembrar também, quando se fala em oração, de um assunto que foi falado um tempo atrás pelo pastor da nossa igreja, que ele estava numa reunião de pastores, porque é difícil, isso que nós estamos falando aqui como disciplina, você ter horário de orar, é uma disciplina que você precisa se policiar, porque muitas distrações, que ele falava sobre pastores que diziam que às vezes para ele mesmo ter essa intimidade, essa comunhão, 15 minutos era difícil, ajoelha 15 minutos e já se levanta. Então, nós não estamos dizendo aqui que é fácil, nós taxamos como disciplina mesmo, porque se você não exercitar isso na presença de Deus, você acaba tendo muitos afazeres, que até pastores dizem que às vezes não consegue tirar 1 hora do dia para se consagrar em oração. E assim, se você ficar sós com Deus, e realmente, na sua cabeça, em termos de oração, você não está conseguindo muito, tem outras opções de você aproveitar aquele seu momento a sós com Deus. Ler a Bíblia, cantar sabe? louvores. Ler, louvar, ou até alguém diz aquela solitude, aquele esvaziar-se de si mesmo. E não se mover, assim, nem em pensamento, em nada, porque daí você vai receber. Já que se vaziou, né, tá vazio, tá pronto para ser cheio, mais ou menos assim, sabe? Mas são momentos que eu não sei como é que você dá. A gente diz ficar só com Deus, tem gente que chama isso de momento de devocional. Tem um momento que você quiser. Nós estamos chamando de um momento onde você precisa ficar a sós com Deus. E o que Deus pode fazer, você tem um entendimento do que Deus pode fazer, aí você vai ter um entendimento daquilo que também você pode fazer, né? Então, e exigências para essa hora. Não adianta você falar assim, gente, são 11 horas agora, eu tenho 15 minutinhos antes do primeiro, então eu vou correndo ali ter um... Não vai dar certo, né? O gostoso da oração... Provavelmente não vai dar certo. Primeiro que os 15 minutos você não consegue nem se desligar. E outra coisa, você vai ficar ligado são só 15 minutos, né? Também, né? Tem essa coisa, né? Eu gosto muito quando o pastor Michel conta as experiências dele com o menino. É um menino, nosso pastor, né? Que ele fala que ele descia na garagem e às vezes ele se perdia da hora e amanhecia na garagem. Então, orar tem a ver com isso. Eu só citei a experiência dele porque ele fala de púlpito, né? Tem a ver com isso. Você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair. Né? É gostoso isso. Só que esse programa tem hora para terminar. E terminou, né? Nós já vencemos o nosso tempo. Sim. Mas o final dessa conversa é um convite para você separar um tempo para estar a sós com Deus. Sim. E se permitir receber tudo aquilo que Ele pode fazer quando você está a sós com Ele. Amém. Aí a gente agradece a sua companhia, né? E te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.